Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Pessoal, quem está me ouvindo aqui na trilha de engenharia, levanta a mão aí. Então vocês estão conectados do lado certo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Clécio Silva. Eu sou um dos líderes da Databricks aqui na área de Field Engineering. E hoje, pessoal, basicamente a nossa trilha vai falar de engenharia de dados na era da IA. Então a gente vai ter diversos clientes aqui compartilhando cases, como que eles estão processando grandes volumes de dados, grandes volumes de logs. A gente vai ter casos super interessantes. E basicamente a nossa agenda começa com a apresentação de Databricks, de tudo que tem de novidade dentro desse contexto de engenharia de dados. Na sequência, a gente vem com o nosso parceiro Blueshift, que vai trazer a B3, que é a nossa bolsa, né? Mais a Porto Bank, para falar um pouquinho de como que eles estão implementando essa estratégia de engenharia de dados. Na sequência, a gente vai ter uma demonstração do zero, mostrando para vocês como que Lakeflow Designer, que vocês viram aqui, Pipeline, Connect, então todas as principais features ali no contexto de engenharia de dados. Na sequência, a gente tem um coffee, começa às 15h20. Depois a gente vai ter o nosso parceiro Click também apresentando como que a stack deles de engenharia de dados se integra com a plataforma Databricks. E na sequência a gente vai ter 3 clientes apresentando. A gente vai ter Bradesco, Bemol e Telefônica apresentando como eles estão processando bilhões de eventos, bilhões de dados de maneira totalmente eficiente, com base em melhores práticas, utilizando a nossa plataforma, tá? Então fiquem ligados aqui na trilha, porque a trilha vai ser intensa. A gente vai ter um mix de demo, de apresentações de clientes, e a ideia é trazer para vocês um pouco de como que a gente pode usar todo o stack e tudo que tem de novo de Databricks na linha de engenharia de dados, principalmente agora com esse impulsionamento da IA, para que vocês consigam aí ter essa visibilidade como nossos clientes estão usando também a nossa plataforma. E nesse momento eu gostaria de convidar o Flávio Malavasi, que vai começar dando um overview para vocês aí do futuro da engenharia de dados com Databricks. Muito obrigado pela presença de todos e vamos junto, pessoal. Valeu! Opa! Valeu, boa sorte. Boa! Prazer, galera. Todo mundo me ouvindo aí? Ótimo, cabeças acenando. A gente gosta. Né? Então, prazer, pessoal. Meu nome é Flávio Malavasi. Eu sou arquiteto de solução aqui da Databricks. Mais, né? Hoje a ideia é falar um pouquinho do futuro da engenharia de dados com a Databricks, né? Bacana. Já errei o botão aqui do clicker. Vamos fingir que, né, passamos. Legal. Então, poxa, para a gente trabalhar, todo mundo que está aqui, basicamente, né, precisa de bons dados. Seja para a gente gerar negócio através de IA, seja para trabalhar com data science, para servir aplicações, para servir BI ou para fazer analytics, né? Então, tive até clientes que comentaram no passado, pô, você tem dados brutos, eu tenho informação. Então, para chegar à informação, você precisa de bons dados. Mas, quando a gente trabalha com conjuntos de ferramentas muito fragmentadas, né, a gente acaba enfrentando desafios, seja pela falta de governança, por eu ter modelos de acesso diferentes, dependendo do pedaço da cadeia que eu estou trabalhando, seja pela complexidade de integrar tudo isso, seja pela baixa confiabilidade que esse sistema heterogêneo acaba gerando, né? Muitas interfaces ali acaba tendo muita oportunidade de quebra e isso acaba gerando uma desconfiança até do próprio negócio em relação aos dados que a gente está trabalhando. Mas com o Lakeflow, né, a ideia aqui é que a gente chegue em ótimos dados, para que tome decisões depois, né, ou sirva isso numa aplicação, ou trabalhe pelo negócio de forma otimizada. E como é que a gente vai fazer isso, né? A gente quebra em basicamente 3 momentos, 3 pilares aqui, que são a ingestão do dado, para a gente ter tudo isso no mesmo lugar, uma transformação, né? Então limpar, fazer deduplicação, transformar, eventualmente montar ali modelos para time de negócio consumir, né? E por fim, você precisa ter tudo isso orquestrado, tudo isso cadenciado, para que tenha aquele workload rodando no dia a dia, né? E para cada um desses pilares a gente tem um viés do Lakeflow, seja ele o Connect para fazer ingestão, os Declarative Pipelines para fazer transformação, ou os Jobs que fazem a orquestração disso tudo. Legal. Então, dando um zoom agora em cada uma dessas partes, a gente vai começar pela ingestão, né, até pela sequência lógica da gente trazer o dado para o Lakehouse e depois trabalhar com ele. E aí na ingestão,
Com o Lakeflow Connect, a ideia é que você consiga centralizar, né, os dados dentro do seu Lakehouse, uma arquitetura aberta, com formato de tabela open source, mas de forma simples, né? Então ele se organiza em 3 também pilares, que são, poxa, isso precisa ser uma interface point and click, não necessariamente é simples você fazer a ingestão dependendo do seu sistema de origem, né? O TCO disso tem que fazer sentido, por quê? Porque senão não faria sentido movimentar o dado, né? E ele precisa ser governado pelo Unity, porque como vocês devem ter visto de manhã, devem ter visto até nas outras palestras, vão acompanhar ao longo do dia, a governança de dados é um tema muito importante, né? Seja na nossa indústria, seja áreas de negócio, áreas de saúde, de qualquer outra que estejam tocando dados ali. Bacana. Então, qual que é a ideia, né? Para apps populares, para database, para storage, isso é point and click. Então, alguma pessoa com a credencial consegue ir lá se conectar ao seu sistema de origem, seja ele um SaaS, seja ele um database, e colocar essa ingestão para funcionar muito rápido, né? O segundo é que essa ingestão precisa ser incremental, né? E o próprio processamento dela. Por quê? Porque se a gente faz a ingestão de tudo o tempo todo, a gente vai gastar financeiramente o equivalente a ingerir tudo o tempo todo. E isso rapidamente fica caro, né? E o terceiro ponto de ter a governança, porque basicamente se a gente tem um caminho fácil para trazer dados para o Lakehouse, a gente precisa garantir que uma vez que a gente faz esse movimento, a gente vai garantir a segurança, a auditoria e toda a linhagem daquele dado ao longo do seu ciclo de vida. Não basta só eu trazer e jogar em determinado lugar, eu preciso de fato estar governando isso. Legal. Então, para o Lakeflow Connect, quando a gente pensa em aplicações corporativas, o que a gente já tem disponível hoje? Poxa, ferramenta de CRM, Analytics, ERP, ferramenta de Customer Service, né? Você já tem diversas aplicações que você com poucos cliques consegue fazer a configuração e ter esse pipeline rodando, ingerindo dado para o seu Lakehouse e eventualmente combinando depois com outros sistemas que você possa ter, né? Para fontes de arquivos, além dos 3 principais cloud storage, eu imagino que muita gente aqui, né, se não sabe que tem, com certeza vocês têm algum SFTP rodando na organização de vocês, né? Tem algum processo em algum lugar que alguém herdou ou que está construindo agora que tem um SFTP envolvido, então também é uma fonte de ingestão para o Lakeflow Connect, né? E o último que a gente tem visto cada vez mais, principalmente com IA generativa, poxa, eu quero trazer dados de SharePoint, quero trazer dados eventualmente de um Google Drive da vida, é algo que a gente, por exemplo, SharePoint já está disponível, o Google Drive também está em desenvolvimento para trazer dados e eventualmente tornar isso disponível para agentes, para qualquer coisa que você queira construir a partir disso, né? E aí para databases tem uma ampla gama aqui de ingestão, né? Seja o SQL Server, que foi o primeiro que a gente lançou já no ano passado, seja com databases que vão do Oracle ao Snowflake, ao Teradata, ao Postgres. Então, o sabor aqui de database você consegue fazer a ingestão com o Connect através de poucos cliques, né? E aí motivo de muito orgulho para a gente, que a gente já está com mais de 2.000 clientes ativos usando o Lakeflow Connect, né? E alguns deles, como o caso da Porsche, viram um ganho de produtividade, assim, eu adoraria, né, de um dia para o outro ganhar 85% de produtividade no meu time. Foi algo que eles viram que, poxa, é possível, porque basicamente é uma experiência gerenciada, né? Você clica ali, connect ao seu database, já configura as tabelas que você quer trazer, isso é gerenciado para você, toda a lógica, toda a orquestração, né, de forma simples. Legal, então a gente viu aqui 3 pilares, né? Arquivos, dados de algum database ou aplicações corporativas, né? Um SaaS. Mas e se eu tiver eventos? Então, por exemplo, e se eu estiver trabalhando com telemetria, né, com sensores ali de borda, ou trabalhando com eventos em alguma aplicação web, em alguma aplicação customer facing ali? Como é que eu levo isso para o meu Lake? Como é que eu trago isso para a governança do Unity para gerar valor a partir disso, né? E até então, poxa, é um padrão muito comum de mercado você colocar uma fila na frente, né, um message bus, e aí você vai ter um job lendo isso em Spark, ou vai estar colocando isso no storage para ler depois, e aí sim ter o dado lá pronto para ser governado, pronto para gerar valor, né? Mas se a gente pudesse simplificar isso? E se a gente pudesse ter uma maneira de escrever diretamente no Unity, né, de forma simples, então basicamente publicar esses eventos direto para uma tabela. E é para isso que a gente criou o ZeroBus, né, que é uma API de escrita direta
que vai trazer alta vazão, uma baixa latência nessa ingestão e um TCO bastante comumente. Declara o que você quer e o próprio engine, o próprio Spark, ele vai decidir como chegar ao resultado que você está pedindo. Então, o que o Lakeflow faz além do que o Framework Spark já oferece? Primeiro que o código-fonte é 100% compatível, não tem uma sintaxe aqui específica do Lakeflow Declarative Pipelines versus o Spark Declarative Pipelines. Segundo que a infraestrutura já é gerenciada para você de forma produtiva e confiável. Então, poxa, eu não preciso ficar configurando o Cluster Spark ali, instanciando sessão, fazendo toda uma maracutaia para que meu job rode. Né? Isso já está pronto. Inclusive, vocês estão sempre atualizados no runtime da Databricks para estar se beneficiando de ganhos de performance, de melhorias que a gente faz ao longo do tempo. E o terceiro traz uma IDE para esse desenvolvimento. Né? Então, uma coisa que a gente ouviu muito dos clientes quando a gente lançou o Declarative Pipelines é que a experiência de desenvolvimento precisava de uma IDE à altura. Né? E aí, poxa, se eu tenho uma forma declarativa de fazer essa transformação, onde eu posso aplicar isso? Então, um exemplo bem clássico, né, e bastante difícil de resolver na mão é você trabalhar com Change Data Feed, que é você capturar, né, as mudanças de um sistema de origem ou eventos de sensores e manter um registro mais atual, um histórico de registros dentro do seu catálogo. Isso geralmente é um processo frágil, ele vai ter complexidade. Geralmente é aquele processo que alguém desenhou lá atrás, que tinha uma regra de negócio, e depois a pessoa vai para outra área, vai para outro time, vai para outra empresa, e alguém está mantendo aquilo e às vezes, né, as coisas mudam, os processos quebram e a pessoa não está mais aqui para te ajudar. Então, dá bastante trabalho. Né? Poxa, vamos simplificar isso, vamos sair do outro lado. Então, o AutoCDC é uma API onde você simplesmente declara quero fazer CDC, né, em algum lugar, a partir de algo. Eu falo as minhas chaves, né, para manter isso atualizado e sequencio aquele registro, como é que é a ordem de registros que eu quero que entre. Poxa, Flávio, mas eu tive um problema na minha ingestão, eu tive um registro que chegou atrasado em relação ao último estado daquele dado. Ele vai gerir isso para você. Então, eventos fora de ordem, batches variando de tamanho, tudo isso já é gerenciado e resolvido para você de largada. Então, a gente falou de CDC, mas e dados que mudam devagar? E, por exemplo, se eu quiser processar apenas as mudanças de uma tabela de dados de cliente, poxa, o cliente geralmente não muda a data de aniversário, muda de endereço. Meio tera de dados, tá? Isso aí basicamente processando ali e com Liquid Clustering habilitado. Aqui é um processo armazenando dado de maneira infinita e onerando o custo. Então a gente tem um processo ali que faz a limpeza nessa tabelona, né? Aplicando ali políticas de retenção, então a gente remove dados antigos ali. E a gente também tem processos de backup ali da zona quente, caso ocorra algum problema. Tá? Eu não tinha comentado, mas a nossa zona quente ela tem uma retenção de 30 dias só. Aqui é o nosso repositório DAB, então assim, a gente usou nesse projeto DLT, DAB e Liquid Clustering. Né? Então esse aqui é o nosso projeto, o nosso repo ali no GitLab. E a gente tem ali como features, né? A gente tem um pipeline CI/CD integrado nosso, do próprio iFood, então kudos aí para o time nosso de plataforma. A gente também conseguiu adotar testes unitários no nosso fluxo, trazendo maior resiliência. E a gente também adotou ali boas práticas de programação orientada ao objeto ali para facilitar o nosso desenvolvimento. Tenho 15 segundos, vou passar, mas acho que dá. Ali a parte interessante, que é a questão de custo. Né? Então, assim, eu não coloquei os valores, mas coloquei em escala. Então, né, antes da gente migrar, o nosso custo ali ele era bem alto. Né? A gente teve um pico ali na fase de migração. E aí, pós ali a nossa migração, a gente teve uma redução de pelo menos ali 50% do custo de processamento e armazenamento. Tá? E é isso. Então, assim, basicamente o que a gente teve de Kick Wins, basicamente redução do número de tabelas de 3.500 para 106, redução do custo de processamento e armazenamento em pelo menos 50%, redução do SLA médio de horas para segundos, maior resiliência nos processos, basicamente zero problemas, né? Aqueles erros de erro de memória do driver basicamente sumiram. A gente tem maior qualidade na camada de consumo e maior governança juntamente com um desenvolvimento já guiado por boas práticas de engenharia de software.
E é isso. Falei meio rápido aí, mas... Obrigado. Acho que isso...